alunos e alunas, professor Fernando, com mais um conteúdo de matemática para vocês. Agora vai ser uma aula bem rápida, bem simples, nós vamos falar de notação científica, beleza? Então vem comigo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, podem procurar lá nas redes sociais, no LinkedIn ou no Instagram. Notação científica. O que seria notação científica? Primeiro é o seguinte, aqui, ó, vou pegar a caneta. Aqui, ó, vamos embora. Para que serve a notação científica? Existem números que são muito grandes ou muito pequenos, que a forma de escrever daria muito trabalho. Exemplo. Qual é a distância do raio da Terra? A distância do raio da Terra é o quê? 6.400.000 metros, enfim. Então, existem números que são muito grandes para a gente poder representá-los. Tanto pela sua extensão ser enorme e tanto pela sua extensão ser muito pequena. Então, como que nós escrevemos isso? Nós escrevemos isso através de notação científica. Repare que a notação científica eu tenho A vezes 10 elevado a B, no qual o meu A ele tem que ser igual a 1 ou menor do que 10. E o meu B ele tem que pertencer aos números inteiros. O que seriam os números inteiros? Tanto os negativos, que é menos 2, menos 1, 0, e os números naturais, que é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, imagina o seguinte aqui, ó. Eu quero escrever 2016 em notação científica. Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. 201,6 vezes 10 elevado a 1. Este número aqui é igual a 2016. Eu poderia escrever também dessa forma. 20,16 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, este número aqui, eu poderia escrever ele também da mesma forma, é igual, 2016 é igual a este número aqui. Ou poderia escrever também dessa forma, 2,016 vezes 10 elevado ao cubo. Então, essa representação numérica aqui de 2016 é igual a 2,016 vezes 10 elevado ao cubo. Ô, professor, então, e números pequenos? Da mesma forma aqui, ó, 0, pegar a caneta, 0,003, eu poderia escrever como 3 vezes 10 elevado a menos 3. E este número aqui, eu poderia escrever 4,12 vezes 10 elevado a menos 4. Professor, então você está me dizendo que esse menos 3 aqui é como se você estivesse andando a casa com a vírgula 3 vezes isso. 1, 2, 3. Beleza? E esse menos 4 aqui é a mesma coisa, professor? Exatamente, estou andando com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Ok? Pô, professor, então quando eu tenho um expoente menos, está andando com a vírgula da esquerda para a direita, e quando você tem um expoente positivo, você está andando com a vírgula da direita para a esquerda? Exatamente. Então vamos lá, vamos escrever esse cara aqui, ó. 0,00000000186. Como eu poderia escrever ele? Eu poderia escrever como 1,86 vezes 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Anda com a vírgula. A vírgula está aqui, não está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula veio parar
aqui, 1,86 vezes 10 elevado a menos 8. E este aqui, que é o raio da Terra, eu poderia escrever como 6,4 vezes 10 elevado a sexta. Beleza? Então, números pequenos a gente costuma representar sempre de uma maneira com expoente negativo, e números muito grandes a gente representa dessa maneira, porém com expoente positivo. Professor, isso cai em prova aqui, ó. Uma prova bem antiga, mas cai. Cefet MG de 2008. Então, aqui que pergunta aqui, ó. Trabalhamos científicos números muito grandes ou próximo de zero. São escritos em notação científica, que consiste em um número x, tal que 1 menos x, 1 é menor que x é menor que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Assim sendo, 0,0045 deve ser escrito da seguinte forma. Então, ele está me dando aqui as opções, e quais dessas opções eu poderia escrever 0,0045 em notação científica. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. 0, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 7 mesmo, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para dar esse zero aqui, eu coloquei um zero a mais. 45. Como eu escrevo isso em notação científica? Vamos lá, vamos escrever, né? Vamos andar com a vírgula. Vou fazer até de canetinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Andei 7 casas, né? Então, eu poderia escrever isso como notação científica como 4,5 vezes 10 elevado a sétima. Aonde que tem esse gabarito? Gabarito letra B de bola. Viu, pessoal? Notação científica é isso. É você pegar um número na base 10, você reparar bem se ele é um número muito negativo ou um número muito positivo, um número, quando eu falo, muito pequeno ou muito grande, e você tentar desmembrá-lo ele na base 10. Esse tipo de exercício aqui, ó, a pessoa poderia perder um tempo muito grande, mas daria para resolver também se ela fizesse por respostas, pegando cada alternativa ali, escrevendo na sua base respectiva para ver se igualaria ao que está pedindo aqui no enunciado. Mas quando você tem noção de e treino de notação científica, você resolve uma questão dessa muito fácil. E tem respostas dentro de questões que vai estar tanto grande, muito grande, ou tanto muito pequena, e o enunciado está pedindo notação científica, ou então a questão está falando igual essa do Cefet com um número muito grande ou um número muito pequeno, está pedindo a resposta também em notação científica, só que isso você vai aprender mais treinando, resolvendo questões, beleza? Então vai lá, olha nos anexos, não tem os anexos, não está no nosso portfólio, adquira no link da descrição. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ele é bem pequeno, mas ele é de suma importância, e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço e tchau!